aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo, itinerante, e já contei, já apresentei esse espaço maravilhoso que estou, e novamente com o Dr. Aldo Lucchesi, que é a terceira vez que participa do meu programa, nos elucidando, aliás, elucidando o público de situações bem críticas, não é, Aldo? Sim, Se sim. apresente para quem está caindo de paraquedas por aqui. Então, eu sou o Dr. Aldo Lucchesi, sou cirurgião do aparelho digestivo, tá? E gastroenterologista, né? E já atuo aqui em Avaré, sou de família daqui, acho que muita gente conhece a nossa família, né? E já estou aqui há quase 30 anos trabalhando aqui. O tempo passa. Passa muito Acaba rápido. passando rapidinho, né, cara? E um assunto muito em voga, Aldo, eu gostaria que você elucidasse o público, é sobre pólipos intestinais. Como é que é isso? Explique para o pessoal em casa o que são os pólipos. Então, Camila, esse é um tema bem interessante que a gente vai elucidar hoje. Bom, é assim, o pólipo intestinal, ele é uma lesão que surge dentro do intestino grosso, tá? Não é do intestino fino, o intestino delgado é muito raro ter. Mas Mas acontece? pode acontecer, mas assim, o nosso foco sempre é no intestino grosso. Então, é uma lesão tecidual, é um tecido que vai crescer ali dentro do intestino grosso, tá? E por que ele cresce? Ele cresce ali relacionado com uma alteração que começa lá na parte genética, tá? São genes que acabam dando que nem se fosse, Gatilho. que nem um gatilho, que nem um tilt, né? Lembra que a gente jogava fliperama e falava do tilt? É dar um tilt na célula, e essa célula, que é uma própria célula do intestino, é uma célula intestinal, ela começa a se proliferar demais e forma uma lesão que sai para fora ali, né? Na verdade, para dentro da luz intestinal. Então é hereditário, para o pessoal saber? Não é hereditário, mas ele tem um componente genético. Genético. Hereditário é quando, assim, se sua mãe teve, você vai ter obrigatoriamente. Não. Aumenta o risco, mas não que você obrigatoriamente vá ter. Preocupação. E como são os sintomas para nós sabermos em Então, casa? primeiramente, assim, os pólipos, eles têm tamanhos variados. Então, ele pode ter 1 a 2 milímetros e ter pólipos de centímetros, tá? E assim, eles podem dar vários sintomas. Vou falar um pouquinho dos sintomas primeiro, tá, cá? Eles podem dar sintomas e podem não dar sintoma nenhum. Ser silencioso, isso é o pior. Exatamente, aí que é a questão. Porque assim, se houver um sangramento, por exemplo, o pólipo pode dar um sangramento intestinal. Aí a pessoa assusta e ela acaba procurando o especialista, né? Mas tem situações que não dão sintomas algum. Ele é um achado incidental que a gente fala, né? Geralmente, paciente que vai fazer um exame de ileocolonoscopia e acaba encontrando um pólipo, tá? Mas Qual assim, é esse exame para o pessoal saber, Aldo? tá, então é assim, bom, primeiramente eles podem causar alguns sintomas, né, como algum sangramento, eles podem, se eles são pólipos muito grandes, eles podem até causar uma obstrução do intestino, eles podem até exteriorizar pelo ânus, se eles estiverem bem próximos do canal anal, tal. Mas a grande maioria é assintomática, né? E aí você acaba fazendo através desse exame chamado de ileocolonoscopia, tá? Que o pessoal costuma chamar só de colonoscopia, em que a gente passa um aparelho, né? Um aparelho endoscópico, em que a gente vai ter uma visão na tela, né? Que é uma videoendoscopia, e a gente introduz ali pela região anal e vai até o final do intestino grosso, né? Na verdade o começo, e o finalzinho do intestino delgado também. É esse exame que vai mostrar se você tem um pólipo, quantos pólipos você tem, Tamanhos. o tamanho do pólipo e tal. Problema instalado, né, gente? Problema instalado, sabemos que já temos os pólipos, independente de seu tamanho. Como é o tratamento? Tá. O tratamento, qual é a vantagem do exame da colonoscopia? Porque a colonoscopia ela é um exame que ela é diagnóstico e terapêutico. Então, no mesmo momento, no mesmo ato em que a gente faz o diagnóstico, você consegue fazer o terapeuta, fazendo a ressecção desse pólipo.
Então, a grande maioria dos pólipos, a gente consegue ressecar no mesmo momento em que nós estamos fazendo Ele a é colonoscopia. cauterizado? Exatamente. Então, é assim, ó, a maioria dos pólipos, eles têm um cabinho, sabe? Ele tem um cabinho e aí ele tem um abaulamento na parte distal dele, como se fosse uma cerejinha, sabe que tem o cabinho da cerejinha e a cereja? É mais ou menos aquilo. Então a gente passa uma alça que vai laçar esse pólipo no cabinho dele e vai cauterizar. E aí você consegue ressecar, entendeu? Perfeito, Lógico, você tem gente. que ter um equipamento adequado, um equipamento de boa qualidade. Nós realizamos isso lá no centro de endoscopia, que fica lá na Unimed, que é onde nós temos equipamentos, que é muito importante, um equipamento de qualidade. Por quê? Porque você consegue avaliar detalhes bem pequenininhos. Então, você encontrar um pólipo grande de 2, 3 centímetros é fácil. E um pólipo de 1 milímetro, de 2 milímetros, E num aparelho tem que ser Full diferente, HD, ele tem vai que ser ficar lá. um aparelho que você não... Milimétrico. Exato, você não tem uma visão adequada, você não vai conseguir identificar. Agora, um aparelho Full HD, com uma imagem de luz branca muito adequada, nós muitas vezes usamos a cromoscopia, que é uma luz que vai poder avaliar melhor o pólipo. Então, tudo isso é importante. Então, você precisa de um médico experiente que faça bem o exame e é um aparelho de qualidade, que nem o que a gente tem hoje em dia, um aparelho excelente, de ótima qualidade, para poder identificar a lesão e já tratar. E aí a gente já pega e já trata naquele momento. Ambos caminhando junto, tá, gente? Um ótimo profissional e uma aparelhagem bem bacana. É Se isso. o profissional for ótimo e não tiver, Não adianta. não vai Não adiantar. adianta. E vice-versa também. Também não E dá. no caso, Aldo, aí vocês aí em casa e eu também estou me perguntando qual a idade? De repente é para pessoas mais velhas ou não? Ele não escolhe a idade das pessoas. Ótima pergunta, Camila. Os pólipos, na verdade, eles podem aparecer em idades variáveis. Por exemplo, uma criança pode ter um pólipo? Pode ter um pólipo de uma criança, tá? Geralmente são pólipos do reto e acabam causando um sangramento. Ninguém vai ficar fazendo o exame de colonoscopia em criança. Uma criança, né, gente? Não, é só quando há algum sintoma. Mas nós, adultos, não. A gente muitas vezes não tem sintomas e nós temos o pólipo lá, tá? Porque, como eu disse, a maioria não dá sintoma. Então, uma idade assim que seria mais preocupante, que nós temos que ficar de olho, é de 50 anos para cima, tá? Só que sabendo que algumas situações também podem vir antes, tá? Mas aí são situações mais raras, são situações mais específicas. No geral, o importante é, de 50 anos para cima, alertar que aumenta a incidência de pólipos. E no caso, como você tinha dito que eles são silenciosos, e se eles continuam benignos, silenciosos, silentes lá dentro, não nos dando problema algum, isso acontece? Acontece sim. E muitas vezes a gente faz um exame, às vezes por uma outra queixa, né? O paciente tem constipação intestinal, intestino preso. E a gente faz uma colonoscopia e se depara com pólipo. Uma colônia. Você se depara com pólipos, às vezes muito grandes, inclusive. Então, alguns fatores aí são importantes. Um fator importante, tem alguém na família que já teve pólipo? Então, seu pai teve pólipo, sua mãe teve pólipo, meu avô, seu irmão fez um exame e apresentou pólipo. Por quê? Como eu disse, ele tem um componente hereditário, um componente genético. Então, aumenta o risco. Se você tem na família alguém, aumenta o risco para você ter. Se você tem a idade de 50 anos, você já aumenta o risco de ter. Então, idade de 50 anos, algum familiar tenha. Uma outra situação, algumas doenças aumentam o risco de pólipos. Quais são? Por exemplo, doença inflamatória de intestino. Nós temos duas principais doenças inflamatórias do intestino, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que são doenças que aumentam a incidência de pólipos e do câncer intestinal. Então, eu tenho a retocolite, mais cuidado você tem que ter e estar mais atenta porque você tem aí um fator de risco.
E se tem a hereditariedade, mais de 50 anos, então, É importante. queridos, precisa Sim. fazer o diagnóstico com o seu médico de confiança, Sim, não é, Adi? sim, porque o que é interessante, Camila, é a gente diagnosticar precocemente. Por quê? Nós temos vários tipos de pólipos, vários, tá? Nós temos pólipos que a gente chama de pólipos hiperplásicos, que não é problema nenhum, mas a grande maioria deles são os adenomas. Então, adenoma é um pólipo que nasce na superfície, no epitélio do intestino. Na parede. Na parede, no epitélio do intestino, e esse pólipo, ele é benigno, o adenoma. Então, o nome oma é benigno, tá? Mas o adenoma tem algumas características e ele vai, com o passar do tempo, se modificando. Então ele tem uma característica que a gente chama adenoma tubular. Ele começa dessa forma. Aí, com o passar do tempo, aquele gatilho que eu falei genético pode ter mutações em alguns genes e ele transforma de adenoma tubular para um adenoma viloso. Essa transformação, o viloso, tem mais risco do que o tubular, tá? Aí esse tubular vai ficando lá, você vai deixando esse adenoma tubular. Esse adenoma tubular, de repente, começa a ter defeitos das células, que são atipias, começa com baixo grau. Daqui um tempo, passa um tempo, tal, atipias de alto grau. E aí a próxima etapa é o carcinoma. É o câncer. Então, essa etapa pode demorar uns 5 anos, mas nós não sabemos quanto tempo vai demorar. E quando eu faço o exame, eu não sei exatamente em que fase está. Tubular, se é viloso, se é atipia de baixo grau, se é de alto grau, ou se já tem um carcinoma. Então, o que eu faço? Eu tiro o pólipo. Eu tiro. Aí que eu vou descobrir. Se ele seja benigno, o sufixo oma, não importa. Porque a gente não sabe essa sequência em que fase está. Quem vai falar isso para mim é o patologista, olhando no microscópio, e vai falar: era um adenoma viloso com atipias de alto grau. Ainda bem que você tirou. Mas aquele outro tubular poderia chegar naquele ponto. Ou seja, trocando em miúdos, tira todos os pólipos. Todos. Perfeito. E entendeu? A pergunta que não quer calar, que eu vou deixar para o segundo bloco, tá, gente? Eles podem virar câncer? Essa é a pergunta-chave, né? Então vamos Camila, lá. Tá bom? Até daqui a pouco, meus queridos.